Graça e paz em nome de Jesus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Na primeira parte do capítulo 5, conforme estudo anterior, vimos que a justificação de Cristo imputada a nós trouxe-nos paz com Deus. Desta paz, outros efeitos aconteceram: o acesso pela fé à graça divina, a firmeza em Cristo, a esperança na glória, o conforto na tribulação, a certeza do amor de Deus, o livramento da ira vindoura, a reconciliação com o Senhor e a glorificação do nome de Deus. Nesta segunda parte, Paulo vai falar sobre a pessoa e a obra do justificador, Jesus Cristo. Romanos 5, do 12 até o 21. Paulo ensinará que toda a graça divina está na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o nosso justificador. Ele lembra que em Adão todos pecaram. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 12. No Éden, Adão era o representante da raça humana. O que acontecesse com ele refletiria em toda a humanidade. A ordem quanto aos frutos do jardim foi dada, e ele bem entendeu que de tudo podia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Adão desobedeceu. Então o pecado entrou no mundo. A humanidade se tornou pecadora. Todos nós nascemos com o pecado de Adão. No verso 13, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que significa isto? Que Deus não levou em conta o pecado? Salvou a todos os que vieram antes de Moisés? Não, porque o salário do pecado é a morte. Todos os que pecaram e não se arrependeram se perderam espiritualmente. O significado do versículo aponta para a importância da lei formal. Ela foi dada para regular os relacionamentos do homem, para dizer o que é certo e o que não é, para prever as consequências do erro, para mostrar como se pode livrar deles. Dessa lei formal dada a Moisés, os homens não tinham conhecimento, mas o princípio do certo e do errado eles tinham em seus próprios corações, conforme foi demonstrado em Romanos 1:20 e capítulo 2, versos 12 a 15. Agora, Adão representava não somente a humanidade, mas prefigurava Jesus Cristo. Veja o que Paulo disse: a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Capítulo 5, verso 14. A pergunta é: em que sentido Adão prefigurava a Cristo? Ele podia ter obedecido à ordem de Deus? Foi criado com liberdade para isto, mas desobedeceu. E ao desobedecer, mostrou que não está no homem, na criatura formada por Deus, a capacidade de agradá-lo. O único capaz de agradar é Jesus Cristo, que não veio ao mundo para desobedecer, se bem que foi tentado em tudo. Ele veio para obedecer. Veio sem pecado, para ser justo e justificador daquele que nele crê, satisfazendo assim a santa, pura e justa vontade de Deus. Dos versos 15 até o 21, Paulo mostra a sublimidade da pessoa e da obra de Cristo. Nele, todos vivem. Em Cristo, todos são agraciados. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça
de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O pecado de Adão causou, sim, um estrago muito grande na humanidade. Porém, Paulo destaca o poder da graça de Deus, que foi muito mais abundante sobre muitos. Não significa que todos os homens são salvos pelo que Cristo fez na cruz, mas que em Cristo e só em Cristo há salvação. É como diz em Atos 4, verso 12: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Cristo, todos reinam em vida. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versos 16 e 17. Observe bem os detalhes. O pecado de um, a desobediência de Adão, fez com que todos os homens se tornassem pecadores. Sobre eles reinou a morte. A humanidade toda pecou. Então a graça, a abundante graça de Deus, que é Jesus Cristo, perdoou a multidão de pecados, trazendo salvação a todos que nele creem. Estes reinam em vida por meio de Jesus Cristo. Estes são vitoriosos sobre os seus pecados. Esta expressão não faz referência a reinar sobre pessoas, mas reinar sobre o pecado, a vencer o pecado por meio da carne. Em Cristo, o crente tem uma vida de vitória sobre o pecado. Em Cristo, também todos são justificados. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Versos 18 e 19. Fica evidente a necessidade de Jesus ter vindo em carne e sofrer no seu corpo pelos pecados dos homens. O pecado entrou no mundo por um homem e precisava sair do mundo por um homem. Um só ato de justiça, o de Cristo, aquilo que ele fez na cruz, resultou na expiação dos nossos pecados pelo seu sangue. É por isso que nele temos a justificação. Mas Paulo diz mais: em Cristo todos têm vida eterna. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Versos 20 e 21. A lei põe em relevo o pecado humano. A graça faz sobressair a justiça divina. O pecado gera a morte. A graça promove a vida eterna. O homem muito pecou e ainda peca. A graça livra o homem de todos eles. Esta é a graça de Deus em Cristo. Nele todos são agraciados. Todos reinam em vida sobre o pecado. Todos são justificados. Por meio dele, todos têm paz com Deus.
todos têm a vida eterna, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fique conosco para os próximos estudos. Que Deus te abençoe.